Boa tarde! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa quinta maravilhosa, a mais uma live. Vocês vão almoçar comigo, 12h15. Nós vamos entrar aqui, vocês vão se acomodar para ter uma super aula sobre fáscia. Vou mostrar alguns slides. Temos hoje uma amiguinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer analogias com uma fruta, tá? Vocês vão aprender a explicar para a paciente e cliente de vocês qual a importância da fáscia na drenagem linfática. E não só quem trabalha com drenagem linfática, um outro tipo de protocolo, um protocolo de outro tipo de massagem, um protocolo de RPG, um protocolo de LPF. Então, vai ser muito, muito incrível. Quem não me conhece, eu sou a Cristiane Vanícola, vou me apresentar, né, para vocês entenderem porque eu tô dando uma aula sobre fáscia. Sou Cristiane Vanícola, eu sou fisioterapeuta há 19 anos, vai fazer 20 anos o mês que vem. E eu trabalho há quase 20 anos com LPF, drenagem linfática, RPG, quiropraxia. E aí eu criei um método de drenagem linfática que chama drenagem linfática ponto 3. E nesse método de drenagem, nós trabalhamos muito fáscia. Nós pensamos no corpo como um todo. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero que vocês entendam que o paciente, a cliente, ela é uma unidade. Ela não é uma partinha, um pedacinho de corpo. Vou dar um exemplo. Se o paciente reclamar, estou com uma dor nas costas e você tem que fazer uma drenagem linfática, você tem que ajudá-la como profissional da saúde a melhorar essa dor na coluna. E se você tiver orientação, conhecimento suficiente para estar orientando essa cliente, você vai passar autoridade para ela, você vai passar confiança, você vai conseguir aumentar o seu preço. Então, o objetivo aqui dessas lives é que você entenda e atenda cada vez mais o seu paciente. Você tem que entender o que o seu paciente quer. Qual que é a queixa da sua paciente? É um abdômen protuso? Mas por que ela está com o abdômen protuso? Ela tem diástase? Ela tem uma hiperlordose? Ou ela trabalha muito tempo sentada? O que está acontecendo? Vamos avaliar e tratar a causa e ajudar essa paciente a agregar valor no seu trabalho, se valorizar, valorizar suas mãos, a nossa ferramenta de Deus, tá bom? E é isso, vou mostrar alguns slides para vocês, tá? Da fáscia linda, maravilhosa. Vera, boa tarde, meu amor. A Cléris, firme e forte aqui. Lica, Marli, sejam bem-vindas, tá? E vamos que vamos. Eu vou dividir com vocês aqui a tela, desativar os comentários. Vocês estão com papel e caneta na mão aí, que vai ser importante. Vai ser uma aula breve, tá? Não vou ficar enrolando. Vocês vão aprender muito. E eu vou mostrar, eu tô com uma companheira que entrou depois. Tem uma companheirinha aqui hoje. Olha que coisa linda. Lembra a infância, né? Então vamos lá. Olha, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Eu vou passar uma receita de como a face ela tem que estar perfeita, nutrida, essa paciente feliz, sem dores, sem edemas. Eu vou passar a receita para vocês. Só que vocês têm que entender, primeiramente, o que é uma fáscia. Porque quanta gente que eu pergunto, profissionais, eles não têm noção do que é uma fáscia. E a fáscia, ela é uma teia tridimensional. Essa foto aí que eu separei é uma fáscia nossa, é uma fáscia verdadeira. E essa teia tridimensional, que ela vai da cabeça aos pés, ela está dentro do nosso corpo inteirinho, desse jeitinho aí. Olha que coisa linda. Ela é brilhante em algumas partes, tá? E ela é uma malha de tecido que conecta músculo, ossos e órgãos. Então, todo esse feixe lindo, maravilhoso, vai conectar com todas essas estruturas que eu acabei de mencionar. Repetindo, músculos, ossos e órgãos. Olha só. E altamente inervado, então tem muita inervação essa fáscia.
Quer dizer que se ela é enervada, ela tem dor. Se um paciente chega para você, eu tô com uma dor nessa região, né, que é muito comum, dor tensional. A fáscia desse paciente, esse emaranhado, essa teia linda, maravilhosa, ela tá em desequilíbrio. E aí cabe nós, profissionais da saúde, saber explicar isso para o paciente e tratar para aliviar a causa do problema. E aí eu quero que vocês entendam que eu faço uma analogia sobre a fáscia quando eu vou explicar para o paciente. E a analogia que eu faço é da mexerica ou do açougueiro. Então eu vou falar primeiro do açougueiro. Quando já aconteceu com vocês vão num açougue e pedem uma peça de carne. Vamos dar um exemplo de um filé mignon. E o açougueiro, vocês já viram tirando uma pelinha fininha quando ele está limpando a carne? É uma pele que parece brilhante, bem fininha, é uma membrana na verdade, o nome, né? Aquela membrana é a fáscia. E lá no boi, né, na vaca, ela tem também a fáscia, o cavalo tem também e nós também, a mesma fáscia, é igualzinho. Então eu faço essa analogia com o paciente. Eu explico, olha, a sua fáscia, ela encurtou, por isso que tá esse nódulo de tensão, e aí eu preciso soltar, ativar a circulação e equilibrar. Então é uma fáscia que tá retraída aí. O que é a fáscia? E eu explico do açougue. Ou a gente pode fazer analogia com a mexerica, tá? E aí eu queria mostrar a mexerica aqui pra vocês, tá? Mas a Cris aqui esqueceu de comprar a mexerica ontem, né? E eu pedi pro pessoal da clínica, ninguém tinha uma mexerica em casa. Então, eu separei esse slide aí para vocês entenderem. Em casa vocês vão ver e eu vou fazer um stories também depois, tá? É o seguinte, a mexerica, a casca é a nossa pele. Esses poros que vocês estão vendo é inervação, tá? Imagina um monte de nervo aí. E quando a gente descasca essa mexerica, se vocês abrirem ela vai ter teias lá dentro, uns fiozinhos. Isso é fáscia. E a película que recobre a fruta, que tem gente que tira, né, o gominho, que recobre o gominho, é uma fáscia também, uma membrana, que ela está envolvendo um órgão, tá? Vou dar um exemplo do órgão. Então, a mexerica, ela é perfeita para a gente comparar com a nossa fáscia saudável, tá? Quando você abre, você vê esses emaranhados. E é a mesma coisa no nosso corpo. Se a gente fizesse um corte no meio do nosso corpo e dividisse como a mexerica, vocês vão ver um monte de essa malha conectando os ossos, músculos e as vísceras, tá? Os nossos órgãos. Então, só para vocês entenderem essa analogia e a importância aí da fáscia, tá? A gente tem que pensar que a fáscia, ela faz conexão com o nosso corpo. Calma que vocês vão entender o porquê da drenagem linfática, a importância da drenagem aí com a fáscia, tá? Eu vou explicar direitinho. O que acontece, pessoal, quando nós temos um encurtamento, que eu expliquei do ponto gatilho de um paciente, um encurtamento muscular ou uma dor na lombar, essa fáscia, ela encurtou. E aí nós precisamos alongar. E a gente consegue alongar com a drenagem, mesmo com a drenagem linfática, ou fazendo uma liberação facial normal, tá? E isso ocorre um desequilíbrio. E aí eu vou apresentar para vocês uma palavra interessante que vocês nunca ouviram falar, que chama tensegridade. E o que é essa tensegridade? Anotem aí. Tensegridade é o equilíbrio entre tração e compressão. Por que eu estou aqui sentada e a minha coluna está aqui bonitinha e ela não desaba? Você mesmo aí, se você está em pé ou está sentado almoçando, me assistindo, a gente não desaba, né? A coluna tá ali bonitinha, com todas as vértebras, porque nós temos uma tensegridade. E o que é tensegridade? Grava isso. Tensegridade é o equilíbrio entre tração e compressão. E o que é tração e compressão, Cris? É essa imagem que vocês estão vendo. Tá vendo os tubos ali em pé? O que mantém em pé
são esses emaranhados, esses fios. E o que mantém a gente em pé aqui bonitinho, para os ossos não caírem, são as nossas fáscias. O emaranhado é a teia que eu estou explicando aqui para vocês. Então, é um equilíbrio entre tração e compressão. Olha que lindo que é o nosso corpo. Como que ele é perfeito. E aí, o que acontece? Se ocorre algum problema num fiozinho desse aí que vocês estão vendo, desequilibra tudo. Ou acaba a força, não é verdade? Né? Se corta um fiozinho desse aí, precisa chamar o técnico para arrumar. E a mesma coisa no nosso corpo. Se acontece algum problema em alguma fáscia, nós ficamos desequilibrados. Por isso que tem que pensar no corpo como um todo. Um probleminha num pedacinho só, ocorre um desequilíbrio, um trilho anatômico machucado, certo? E aí pode alterar a postura do paciente, às vezes não consegue ficar mais alinhado, ou começa a mancar, ou na hora de dormir sente dores, ou vai fazer um movimento com o braço, ai, tá doendo aqui, ou dores de cabeça. Então o problema pode ser uma fáscia que desequilibra tudo, tá? E aí existe tipos de fáscia, olha que interessante. Para ficar mais claro, existe 3 tipos de fáscia. 3. A superficial, a fáscia profunda e a fáscia visceral. 3 tipos de fáscia. Então, a superficial é a camada mais externa. É a camada que comunica com a pele. Ela tá aqui, ó, externa, tá? Embaixo da pele, bem baixo. A profunda, eu coloquei o desenho aí de um diafragma, é o nosso diafragma. É um exemplo de fáscia profunda. É o diafragma que a gente trata na drenagem linfática. E a outra fáscia, que é a visceral, ela envolve os órgãos. Vou dar um exemplo. Se pegar o coração, a fáscia, né, a película tem uma membrana ali que envolve o coração. Se pegar o pulmão, existe a fáscia que chama pleura. A pleura, ela é uma fáscia que protege o pulmão. E no caso do diafragma, é o tipo 2, é uma fáscia profunda. Opa, Cris, quer dizer que nós profissionais tratamos essa fáscia profunda? Sim, nós tratamos, porque o diafragma, ele é um músculo protagonista. Ele serve para respiração, aumentar a circulação das perninhas para quem trabalha com drenagem linfática, ajuda na postura, a nossa drenagem trabalha a postura, né? E ajuda na parte emocional também. Olha a importância de alongar essa fáscia, esse diafragma, né? Que eu explico tanto. Eu falo, né? Pode alongar no paciente, com ele deitado. Já fiz várias lives sobre isso, com a bolinha. Pode deslizar com a mão. Pode colocar a mão desse jeitinho aqui, ó. Colocando bem na direção da mama, né? Alongando o diafragma. Então, sempre o nosso tratamento de drenagem, nós vamos iniciar com o alongamento de diafragma. É uma das primeiras manobras que nós realizamos na drenagem linfática, tá? E aí eu vou passar para vocês a receita. A receita para uma fáscia poderosíssima. Qual que é a receita para uma fáscia poderosa? Olha só, eu coloquei mastigadinho aí para vocês. E aí eu vou explicar, vou falar de um teste que hoje eu fiz já em todos os pacientes. Eu já atendi 4 pacientes, eu fiz em todos. Então, primeiramente, nós sempre perguntamos da água para o paciente, né? A água, ela tem que ser medida pelo peso vezes 35 ml. Antigamente era 30. Depois passaram para 33 ml, agora é 35. Então, pega o peso do paciente, se ele pesa 60, né? Vezes 35. Vai dar uma continha da quantidade de litros que esse paciente precisa. E aí você tem que comunicar esse paciente. Quando ele volta na sessão, a gente pergunta: paciente maravilhosa, você tá tomando água? Normalmente elas respondem o quê? Sim, eu estou tomando água.
E aí você vai fazer um teste para confirmar se aquela fáscia está nutrida, se aquela fáscia está saudável, a fáscia do corpo inteiro. E como é esse teste? Como é o teste? Com a mão do paciente, vocês pegam a mãozinha do paciente, vocês podem fazer aí mesmo em vocês, tá? Pega a pele e puxa por 3 segundos. Faz aí. 1, 2, 3 e solta. Se a região, olha só, se ela ficar branca, ó, a minha tá precisando, tá? Esses dias de correria, ó, eu não tomei muita água, realmente. Ó, olha só, é bom que até comprovo aqui pra vocês. 1, 2, 3. Ó, ficou branquinho. Então, quando fica branco a região, de onde puxou essa pele, significa que a fáscia precisa de água. E aí você tem que comunicar ao seu paciente. Olha, paciente, eu fiz o teste aqui e o seu corpo está necessitando de água, tá? Então, hoje foi bacana porque as pessoas que eu testei, todos estavam bem nutridos. E a gente compara muito com uma esponja. Você pode falar isso para o paciente. Sabe uma esponja quando ela está molhada? Ela fica molinha, uma esponja de lavar louça. Não fica molinha, gostosa, maleável, flexível? Ela fica mole. E o nosso corpo também. A fáscia fica flexível. Quando a esponja fica dura, sem água, que ela ficou ali 3 dias sem molhar ela fica dura, vocês já perceberam? A nossa fáscia fica igual. Então vocês podem comparar falando da esponjinha, porque assusta, fala, opa, eu vou ficar rígido. E fica rígido pela falta de água mesmo, tá? A outra receita que vocês têm que incluir aí é o alongamento. Isso, quem trabalha com alongamento vai ajudar muito na fáscia, com certeza. Esticar, né? Estirar essas teias vai ajudar muito. Os exercícios respiratórios. Exercício respiratório a gente trabalha bastante com o diafragma, com a respiração de sucção, com a respiração de ativação do colete do método de drenagem linfática ponto 3. A gente trabalha muito a respiração, mudança do padrão respiratório. Quem respira pela barriga não pode, tem barriga, tem que respirar pelo tórax. Então, de respirar certinho pelo tórax, de ensinar uma técnica respiratória de sucção, nós já vamos conseguir soltar a fáscia muscular. Nós já vamos conseguir uma fáscia poderosa com esse paciente, tá? Outra receita, quarta, é a massagem. Cris, que legal, a massagem, a drenagem linfática. A própria drenagem alonga a fáscia muscular. A própria drenagem. Conforme vai fazendo os movimentos, você está esticando a fáscia. Eu falei na live passada, na prática, né? É até interessante não colocar muito creme de início. Por quê? Para alongar a fáscia do paciente. Né? Para dar esse conforto, ele vai se sentir até mais leve, aliviado das dores, certo? E a última é o RPG, o Low Pressure Fitness ou o hipopressivo, que inclui as posturas com a respiração de vácuo, que a gente trabalha bastante na drenagem. Então, essas 5 receitas aí, essas 5 dicas, valem ouro, principalmente o teste. O paciente não vai mais mentir para vocês, tá? E aí nós vamos agora para os mini cuidados que tem que ter com o paciente. Nem tem que ter, na verdade vocês têm que passar essa orientação para eles, tá? Primeiramente, tem que orientar esse paciente a sentar. Como é que ele tem que sentar? A maioria dos pacientes que trabalham sentados, eles encurtam a fáscia porque eles ficam, principalmente secretária, advogada, fica mais de 3 horas, mais de 5 horas sentados. E aí essa fáscia, ela forma um trilho anatômico vicioso. Vou dar um exemplo para vocês. Se cruzar o braço, cruza o braço aí, cruzar normal o braço.
Troca o braço agora. Vê se vocês conseguem trocar o braço com facilidade. Fazem aí. Cruza o braço normal. Troca o braço agora. Vocês vão perceber a dificuldade para trocar o braço. Porque já formou um trilho anatômico, memorizou um trilho ali. Então, quem trabalha muito tempo sentado, quem senta errado, forma esse trilho anatômico errado, esse vício postural e acaba tendo dores. Má postura, um diafragma encurtado, a maioria senta assim, ó. Olha isso. A maioria senta desse jeito. Vocês começam a observar na recepção de médico, uma advogada, tá? Só uma pessoa que tem orientação mesmo, que faz uma drenagem linfática, ou que faz um tratamento postural, que vai saber, né, dessa parte de face, o que é a importância de manter a postura sentada correta. Eu acabei de atender uma paciente que ela sentava o dia inteiro, trabalha sentada, com uma perna embaixo da outra. Então, uma perna penduradinha e a outra embaixo. Ela ficava torta. Praticamente o dia inteiro. Então, o que eu orientei? Ela falou que não consegue ficar com a perna para baixo. Ela precisa pôr a perna para cima. Eu orientei o quê? Olha a dica. Olha, você consegue sentar como se fosse um índio? Colocar as pernas assim cruzadas? O que você acha? Ah, eu vou tentar. Acho que sim. Porque ela vai ficar reta, né? E aí ela conseguiu. Então, ela já tá mudando o trilho anatômico. E é uma paciente que tinha dores de cabeça, dor em região de trapézio de um lado só, dor lombar, dor no joelho e dor em um pé, com 28 anos de idade. Trabalhando o dia inteiro sentada há anos, desde os 21 anos que ela trabalha assim na mesma profissão. Então, olha a importância de passar uma dica para o paciente. Uma informação de mudança de uma perna. E aí ela faz a drenagem, né, para manter ali a respiração, a diminuição de circunferência abdominal e no trabalho ela mantém as dicas que eu passo para ela. Segundo, levantar. Cris, o que você quer dizer com levantar? Você, profissional, tem que orientar o seu paciente a levantar corretamente. O que eu vejo muito lá na clínica, quando eu peço para sair da maca, o paciente está tão memorizado a levantar errado, a fazer um abdominal ao levantar, né? O paciente está relaxado ali, de barriga para cima, e aí levanta bem rápido, causando aquela tensão no pescoço. E se tem diástase, vai abrir mais a diástase, porque é um abdominal, e aí depois vai ficar com dor lombar. Então, você, como um ótimo profissional, uma profissional poderosa, você tem que falar para sua paciente, olha, levanta, vamos levantar, mas eu quero que a partir de hoje você vira de lado e senta fazendo força nos braços. Você não vai levantar fazendo um abdominal. E explica o porquê para essa paciente. Certo? Terceiro, parar em pé. Esse mini cuidado de parar em pé é importantíssimo para a fáscia também. Porque a maioria das pessoas ficam em pé, o que trabalha em pé, apoia mais um peso numa perna do que na outra. E isso não pode também, porque cria uma face mais encurtada de um lado do que do outro. E gera má postura, varizes mais em uma perna do que na outra, dor num pé e no outro não. Então, percebe? Olha os cuidados que tem que ter para ter saúde. É muita informação, né? Quarto, aí eu vou pegar aqui a minha bebezinha. Orientar como essa paciente, como ela tem que pegar uma mochila, o filho, como que tem que pegar uma mochila? Semana passada eu atendi um moço alto, ele tem 15 anos. Ele chegou com muita dor em região de ombro, com muita dor. E ele falou para mim, a minha mochila estava muito pesada,
da minha escola, né? Ele tem 15 anos. E aí eu falei assim, mas você usou as 2 alças, colocou as 2 alças no seu ombro? Ele falou assim, ele achou até estranho, 2 alças? Não, eu coloquei as 2 alças em um ombro só, que é o comum. Ele respondeu assim pra mim. E aí eu falei, não, se tem 2 alças, eu vou te explicar. Expliquei direitinho, mostrei no computador, com muito cuidado, né, pra não se chatear. Você vai usar as 2 alças sempre. Aí ele fez assim, ai, não tinha pensado nisso. Pra mim tinha que usar de um lado só. Olha só, pra gente é normal, né, comum, mas pro paciente não, tá? Então ele ficou com muita dor nessa região. Vocês têm que orientar como esse paciente tem que segurar a mochila e o filho também. Como que segura uma criança no colo? Como que segura a criança no colo? Espera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. O que eu vejo muito na clínica, eu vejo muito isso daqui, ó. Segurando a criança, ou aqui, colocando as pernas abertas. Não tem noção como faz mal isso pra criança. Abrir a perna, encaixar aqui, meu Deus do céu. Faz muito mal pro bebê. Porque ele tá em crescimento, ele cria um joelho que nós chamamos de varo. Vai ficar aquela perninha de alicate. Existe a genética, o fator genético. Mas a gente não precisa ficar potencializando isso. Eu vejo muito isso. E a mãe fica inclinada, né? Aqui, inclinada, segurando e fazendo outras coisas com a mão, toda torta, esse ombro mais baixo. Já chega assim lá. Outra coisa que eu vejo é segurando a criança normal, certinha, com as perninhas fechadas, só que ela faz o quê? Uma retroversão de quadril. E o que é uma retroversão de quadril? Quando o bumbum, ele vai para trás, né? Fazendo aquele barrigão. Olha aqui, tá? Então, o certo é aqui, alinhada, segurando o bebê. A maioria das mulheres fazem isso daqui. Joga o quadril para trás, aumentando a hiperlordose, aumentando a lordose, desculpa, dando uma hiperlordose e o barrigão aqui. Então, se ela tem uma diástase, ela vai aumentar e vai ter dor nas costas. Então, o que temos que fazer? Orientar essa paciente de como pegar o bebê corretamente. Alinhada. Dica que vale ouro, que eu aprendi só em curso do RPG francês. Não falam aqui no Brasil isso. Pega essa dica. O nosso gradil costal, as costelas aqui, nossa caixa torácica tem que estar alinhado com o quadril. Então, quando nós ficamos em pé e de lado, se vocês forem avaliar o paciente, essa região aqui tem que estar alinhado aqui. Como que nós vamos saber? Se um paciente... Opa, voltou, né? Então, se o quadril ficar muito arrebitado, o quadril foi para trás e a caixa torácica para frente. Não está alinhado mais. E o contrário é verdadeiro. Se esse quadril está com a bunda caída, que a gente chama de retroversão, ele foi lá na direção, esse vetor de força aqui, ó, a caixa torácica vai para trás. Então não está alinhado, tá? Que a gente chama de postura colher. Então presta atenção, vai avaliar o paciente, coloca ele em pé, olha de frente para ver o ombro, olha de lado para ver como é que tá o gradil costal com o quadril. Olha, tá alinhado? Será que o corpo tá muito para trás, essa parte aqui? Ou será que tá muito corcundinho, a caixa torácica foi para frente? Ou a bunda tá muito arrebitada? Desculpa falar a palavra bunda, tá? Mas é para vocês entenderem, certo? Então, esse glúteo, né? Tá muito arrebitado, esse glúteo tá com uma hiperlordose. Marca na ficha, certo?
continuando com os mini cuidados, orientar como dormir, estamos finalizando, tá? Como dormir. É outra coisa que eu vejo muito na clínica errado. Você faz uma drenagem bem feita na paciente, né? Ensina a respiração, tudo direitinho. Você trabalha lá os trilhos anatômicos, tirou as tensões com a drenagem, né? Ou com outro tratamento. Aí esse paciente vai lá e ele dorme de barriga para baixo a noite inteira. Ou ele dorme de lado com um travesseirinho bem fininho na cabeça, colocando o braço para baixo do travesseiro, né? Ou pior, que eu tenho um caso assim, dorme de lado sem travesseiro. E a cabeça fica como? Caída, né? São pacientes que vão ter dor de cabeça, dor no rosto, dor no pescoço, dor no ombro, inclusive. Então, vamos lá, como que vocês vão orientar esse paciente? Como ele tem que dormir? Esse paciente tem que dormir, preferência iniciar de lado. Se esse paciente só dorme de barriga para baixo, você vai falar assim: fulano, você não precisa parar de dormir de barriga para baixo. Vocês não podem proibir esse paciente, tá? Senão ele já vai desistir. Você só vai iniciar corretamente. Para diminuir a sua carga horária do período que você fica errado na cama, né? Dormindo. Então, você vai iniciar o seu sono de lado. Pega no soninho de lado. E aí, paciente, se você virar de barriga para baixo, não tem problema, porque você não vai perceber. Isso é automático seu, você já memorizou. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Meninas, o que vai acontecer? Com o tempo, o corpo dele vai entender o quê? Opa, ele não vai ficar mais de barriga para baixo, porque ele está iniciando de lado. Então, com o tempo, ele vai ficar cada vez mais de lado. Vocês entendem? Nós vamos fazer um desmame, é essa a palavra certa. É um desmame do vício postural do paciente. E outra coisa que vocês têm que orientar, além da postura, é a altura do travesseiro. Os pacientes não sabem comprar travesseiro e às vezes o profissional também não sabe orientar. Então, eu vou mostrar aqui com a almofada. O paciente vai até a loja, vai estar com o plástico, né? O travesseiro, não tem problema. Ele vai ficar de frente para o espelho, ou de frente para a vendedora, pede ajuda para a vendedora, ou vai alguém junto. E ele vai colocar de lado, com a cabeça alinhada, a cabeça não pode inclinar. Vai encostar bem, encosta bastante, olha só. E aí vai ver a altura aqui. O ideal é chegar até aqui no acrômio, ó, tá? Até aqui no finalzinho do ombro. Tá vendo que esse daqui tá ainda baixo pra mim. Baixo, tá? Então, tem que cobrir o espaço do ombro. Se passar um dedo, não tem problema nenhum. É até melhor porque é o peso da cabeça. Cris, existe marca de travesseiro ideal? Não. O travesseiro tem que ser caro? R$300 um travesseiro? Não também. Tem que ser um travesseiro, anotem aí, de suporte firme para quem dorme de lado. Pronto. Chegando na loja e falando isso, a vendedora já vai pegar o travesseiro de suporte firme que vem escrito no pacote, essa informação que eu acabei de passar. Aí a marca, o paciente vai escolher, colocando a mão, ele vai perceber o que é melhor para ele, se é da NASA ou outro, tá? Isso é importantíssimo, gente, vão anotando isso. Se vocês passarem essa informação, ninguém passa, nem médico. Se vocês passarem essa informação, aumenta muito a autoridade de vocês, muito. Voltando, colchão, travesseiro. Idade do colchão
é até 10 anos, passou de 10 anos tem que trocar. Idade do travesseiro, 2 anos. Comprou o travesseiro, tem uma etiqueta, anota a data, pede para esse paciente anotar a data que comprou ou a data que tem que trocar, porque 2 anos passa assim, ó. Eu tenho pacientes que não trocam o travesseiro desde que casaram. Aí eu pergunto, quanto tempo você está casado? Aí o paciente pensa para responder. Aí ele fala assim, eu acho que faz uns 8 anos. 8 anos com o mesmo travesseiro. Meu Deus do céu. Minha nossa, não pode, tá? E outra coisa, para quem dorme de barriga para cima, pode dormir de barriguinha para cima sim, desde que o travesseiro seja fininho. Travesseiro fininho é só comprar na loja para quem dorme suporte firme, para quem dorme de barriga para cima, tá? Tem tudo certinho. Senão a cabeça vai ficar para frente. E o último, antes da gente finalizar, para quem trabalha, era para sair trabalhar, digitei errado aqui, gente. Trabalho o tempo todo sentado, que eu já expliquei ali no início, tá? No início eu coloquei ali o sentar, já expliquei para vocês, para não deixar esse paciente ficar corcundo, muito tempo sentado errado, e orientar a colocar um apoio atrás. Coloca uma almofada, levar no trabalho, ou se não precisa do apoio, na própria cadeira mesmo de trabalho, apoiar a região lombar na cadeira, no encosto da cadeira. Só de fazer isso já vai alinhar todo o paciente, toda a postura. E olha outra dica que vale ouro, anotem aí. A cada 1 hora e meia, esse paciente tem que levantar da cadeira, andar um pouquinho. Andar quantos? Segundos. 10 segundos. Vai tomar uma água, não sei, dá uma volta na recepção e senta de novo. E não ficar o tempo inteiro, às 8 horas, 5 horas, sentado, tá? Aí eu queria mostrar para vocês uma imagem tão linda aqui, né? Que eu acabei esquecendo de colocar antes de passar a receita. A fáscia muscular é isso. Tá vendo essa imagem? Olha que imagem linda, né? É uma capa. Ela é... Lógico que nós temos as teias dentro da gente, como eu expliquei. Mas eu quero que vocês entendam que na pele e acima do músculo existe essa capa bonita aí. Parece uma roupa, né? Não parece um macacão? Parece um macacão. E a face é isso. Se ela enrijece em algum lugarzinho do corpo, que seja na perna, nas costas, ela já causa dor e deformidade na postura, vai enrijecendo outras regiões de defesa. Então ela tem que estar bem nutrida, ela tem que estar bem maleável, ela tem que estar bem flexível, recebendo a drenagem, recebendo água, tendo boa postura em casa, tendo boa postura no trabalho. Então é isso que eu quero que vocês entendam e explica para a paciente de vocês. E na hora de explicar, vocês não precisam falar termos fisioterapêuticos, termos médicos, não, como eu estou falando aqui. Não é isso. E nem bombardear a cabeça desse paciente de informação. Vocês têm que falar pouca coisa a cada sessão. Por exemplo, de um paciente meu de hérnia de disco médico, uma dor no braço super forte, dor no pescoço, só dormia de barriga para baixo. O que eu fiz na primeira sessão? Eu tratei esse paciente, soltei a fáscia cheia de pontos gatilhos, tinha formigamento no braço e ele falou para mim na ficha de avaliação, né, que eu colhi as informações, que ele só dormia de barriga para baixo. E aí eu expliquei para ele a importância de uma maneira que ele entenda de dormir de lado no caso dele. E ele entendeu. E aí nas outras sessões ele, olha, escutem que eu vou falar que é engraçado. Quando ele voltava nas sessões, ele falava assim para mim: Cris, eu lembro de você toda vez que eu deito na cama.
eu lembro de você e eu te xingo toda vez pra minha esposa. Minha esposa não aguenta mais ouvir seu nome. Aí eu falei assim, né? A primeira vez que ele falou, que ele contou, né? Eu falei, ai, credo, que horror. Por quê? Porque eu tô louco pra dormir de barriga pra baixo. Só que eu sei que eu tenho que iniciar de lado, né? Tá muito difícil pra mim, mas eu tô conseguindo. Eu consigo. E eu já tô bem melhor das dores. Só que eu vou te xingar toda noite. E ele voltou, ele fez 8 sessões. As 8 sessões ele falou, Cris, eu lembro de você toda noite, a hora que eu vou dormir. Então é isso que eu quero que vocês façam com o paciente. Que o paciente escuta a sua vozinha toda vez que ele está trabalhando, toda vez que ele vai dormir. Nossa, a minha massoterapeuta, a minha esteticista, a minha fisioterapeuta, ela falou isso, eu vou fazer para o meu bem porque eu preciso melhorar. Então vai jogando informações sutilmente para os seus pacientes, devagarzinho, com um jeitinho que eles entendem, tá? E aí eu vou finalizar colocando uma frase, né? Não é nem uma frase, é um versículo de Êxodo que eu amei, né? Olha só, Êxodo capítulo 23, versículo 25. Adore o Senhor seu Deus e a bênção dele estará em sua comida e água. Eu tirarei a doença de entre vocês. Olha que coisa linda. A Bíblia, ela fala da importância da água para a gente ter saúde. Olha só. Come, toma água, eu tirarei a doença de entre vocês. Adore o Senhor, seu Deus, né? A gente tem que adorar a Deus, né? Mas a gente tem que se cuidar também. Olha a importância. Quero que vocês entendam que isso está na Bíblia, tá? Meninas, era isso que eu queria passar. E aí, quem quiser printar a tela para colocar lá no... Deixa eu colocar o desenho da fáscia. Vocês colocam lá nos stories de vocês, tá? Pode colocar para mostrar que vocês estudaram. Pode printar aí conforme eu vou falando, para mostrar que vocês estudaram, que vocês estão se atualizando. Olha, agora são 12h59, vocês estão aqui, né, aprendendo, adquirindo conhecimento para aumentar a autoridade. Vocês estão de parabéns, tá bom? Pode colocar lá nos stories, vou ficar super feliz. E dúvidas me mandem no direct ou na caixinha de perguntas, tá? Meninas, quinta-feira tem mais, 12h15, nós mudamos o nosso horário porque à noite eu tô estudando, eu tô fazendo especialização, tá? Tô fazendo uma faculdade, na verdade, termina, eu acho que só final do ano, tá bem puxado, então eu tive que mudar meu horário de lives, tá bom? E é isso, muito obrigada pela presença de todos, fiquem com Deus, tá? Um beijo da Físio e até quinta-feira.